Vamos começar, galera? Vamos lá, começa aí. Todo mundo voltou do intervalo? Foram na cantina? Foram na cantina fazer um ranguinho, uma boquinha? Foi dar um beijinho na esposa, todo mundo, né? Que aí tá mais fácil assim, né? Então vamos lá. Então, gente, semana passada nós fizemos um modelo aí modelamos sistemas de massa-mola, né? Agora a gente vai fazer de modelamento, vamos fazer os modelamentos de sistemas elétricos. Né? Para alunos que fizeram aula de processamento de sinais, sinais e sistemas, né? Uma coisa que a gente já deu uma olhada, já viu algumas vezes sobre isso. Né? Mas a gente vai repetir isso aqui, tá? Falar um pouquinho sobre isso, né? Acrescentando algumas coisas aí, mas vamos lá. Então, a gente fez modelamento matemático de sistemas mecânicos, né? Com principalmente sistema massa-mola. Ainda estou analisando a possibilidade de a gente fazer para sistemas hidráulicos e sistemas térmicos, mas eu não estou vendo se vale a pena ou não falar sobre isso. Mas seria fazer modelagem de sistemas térmicos e sistemas hidráulicos. E deixar só, de repente, ficar só no massa-mola e elétrico e partir para outras para frente, para a bola para frente. Mas vamos ver aqui. Vamos considerar esse circuito simples aí, um circuito simples, circuito série RLC, né? Onde eu quero a tensão no capacitor, né? Então, nós temos as equações da corrente aí, né? O nosso objetivo sempre no modelo, né? É entrada e saída. Ou seja, a equação que determina a relação entre a entrada e a saída. Como acontece nesse... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Nessa relação aqui, ó. Sempre essa relação é que a gente deseja. Relação entrada e saída. Então, a gente quer saber a relação que entra para a relação que sai. Né? Qual é o modelo matemático que determina a partir de uma certa entrada, o que vai sair no caso do modelo elétrico, né? Também no modelo mecânico, a gente tinha um sistema massa-mola, a gente entrava com uma força e queria saber qual era a sua posição. Então, a gente tinha a entrada era uma força, e aqui, normalmente, a gente queria saber a posição que o sistema massa-mola ficava. No caso do sistema elétrico, baseado numa entrada elétrica, qual vai ser a resposta da minha saída eletricamente falando. No caso do aumento de tensão. Mas muitas vezes a gente pode até pedir uma tensão, de repente a corrente elétrica aqui, né? Chegar aqui e pegar qual é a corrente elétrica que passa por esse capacitor. Então, a saída ela vai dependendo muito do que você deseja, tá? Então, para esse circuito aqui, né, que a gente está vendo aqui, a gente tem... deixa eu ver aqui. A gente tem aqui esse circuito sério, né? Que é determinado por essa equação aqui, ó. LD e DT, que é a tensão em cima do indutor, tensão no resistor e tensão em cima do capacitor. Né? O somatório das tensões, né? A somatório das tensões totais é igual à tensão de entrada. Então, essa tensão aqui menos, né? É a tensão de entrada. Então, nós temos aqui a tensão de entrada. Então, a tensão de entrada, ela passa por todos esses elementos aqui. Então, o somatório das tensões desses elementos aqui é igual à tensão de entrada, que está em paralelo com ele. Ok? Lembrando nos modelos, né, que essa aqui é a tensão no capacitor, né? Essa aqui é a tensão no capacitor, isso, a tensão no capacitor, isso aí.
Não sei se é porque só coloquei a tensão do capacitor. Se você chegar aqui e colocar isso no modelo de Laplace, né? A derivada, ela, desconsiderando que toda vez que a gente está falando disso, de modelo, a gente considera que as condições iniciais elas são nulas. Então, as condições iniciais são nulas. Essas condições iniciais são nulas, né? Então, a transformada de Laplace é bem direta. Ela acaba sendo bem direta. Então, o que acontece? Nesse sistema LD e DT, a gente substitui a derivada para o operador derivada, né, que seria o DDT, né, seria o operador DDT. Esse operador DDT, a gente substitui por S. Por S. Então, o que eu fiz aqui? Peguei o DI DT aqui, ó. O D virou esse S aqui, ó. E a única coisa que eu fiz é repetir o L e o I ficou maiúsculo, representando que é uma transformada de Laplace. Ele acabou ficando maiúsculo. Então, você vê que ele está com maiúsculo aqui. Como aqui eu não tenho derivada nenhuma, esse elemento ficou direto, RS. E o operador integral, né, esse operador integral é 1 sobre S, na transformada de Laplace dele direta, com condições iniciais nulas. Então, derivada vira S, e a integral vira 1 sobre S. É como se um operador fosse inverso do outro, que na verdade acontece isso, né? A integral e a derivada, né? Você integrar alguma coisa e derivar, você não faz nada, né? A integral de uma derivada, né? dt de uma variável, vou botar x, por exemplo, de t, dt, na verdade, é igual a x de t. Ou seja, é como se você fosse e voltasse, não adiantasse, é a função inversa, né? É uma função inversa da outra. Então, na verdade, a integral e a derivada são inversas. Então, quando você pegar o S, como você está vendo aqui, e 1 sobre S, como você está vendo aqui, né? É um inverso do outro, teoricamente um cancelaria o outro. Então, a minha função de transferência em Laplace, ela é dada por essa equação, né? Só que essa equação aqui, como a nossa saída ela é em E, né? É zero, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a tensão em cima do capacitor, né? E a nossa equação do capacitor, a tensão no capacitor é dada por esse cara aqui. Eu transformo esse operador integral numa função em S, que foi o que você está vendo aqui. Então, eu consigo ter uma relação de I com I, né, a corrente do circuito, e a tensão de saída do circuito. E aí eu coloco tudo em função de I, né? Coloco tudo em função de I, jogo tudo que não é I, jogo para o outro lado, né? Para esse lado de cá, né? E aí eu vou ter uma equação em I em função de E de S, em função da saída. E aí, substituindo nessa equação de cima, a gente vai ter uma relação entrada-saída, que é dada por essa equação aqui. Né? Bem simples. Não entenderam o que eu falei? Ok? Dona Natan, obrigado. Ok, beleza. Vamos Sim. continuar, então. Toca, Tomé. Obrigado, Beatriz. Existem agora também circuitos cascateados, como acontece com esse circuito aí. Já começa a dificultar um pouco mais. Tá? Então, o que acontece aí?
Nos sistemas cascateados, né, a gente tem mais de uma malha de corrente. Né? No caso aqui, temos 2 malhas de corrente. E aí você tem que usar a lei de Kirchhoff, né, para poder, das malhas, né, para poder... Opa, vou pegar a caneta de novo aqui. Você tem que pegar a corrente, né, para poder definir essa malha e essa malha aqui. Né? Então, a gente tem o I1, uma malha para I1, e temos uma malha para I2. Então, não vamos achar as equações das 2 malhas. No caso dessa malha aqui, a gente tem que I1 R1, né? E temos a malha o que está nesse capacitor aqui. Como nesse capacitor aqui passa tanto a corrente I1 como a corrente I2, né? Aqui, ó, a corrente 2, né? Está passando a corrente 2 aqui e a corrente I1 para cá. Essa corrente I1 aqui. Então, nós temos que ter a seguinte equação, né? E lembrando que a tensão total nessa primeira malha é a mesma tensão que é E1. Então, o que nós fizemos aqui, ó? As tensões em cima do capacitor, né? Lembrando que no capacitor passam as 2 correntes, né? Tanto I1 quanto I2, mais a tensão em cima do resistor vai ser igual à tensão de entrada. Então, aqui a gente monta a malha 1. É como se fosse a malha 1. Né? A malha 1. Na segunda malha, que é essa malha aqui, ó, a gente vai ter esse capacitor também influenciando. Né? Só que não temos tensão de entrada nenhuma. Não temos entrada, dizendo assim. Né? A tensão de entrada está aqui. Então, não temos entrada nenhuma. Então, o que a gente vai ter aqui? Em cima do capacitor 1, I2 menos I1, a corrente de I2 menos I1, né? A corrente desse cara, que agora a gente está falando de 2, né? Então, essa corrente desse cara menos a corrente desse cara. Então, o que ficou aqui? Mais R2 e 2, que é esse cara aqui, e a corrente que passa por esse capacitor aqui, que é I2, né? I2 e C2, ó. Essa corrente dessa integral aqui. Tá? E a gente sabe que a tensão no capacitor é dada por essa equação aqui. Né? Teoricamente, eu podia ter colocado diretamente o E0 aqui. Ó. Podia ter colocado direto o E0 aqui. Né? Mas ele não colocou, não. Então, o que ele fez? Pegou isso tudo, uma equação íntegro diferencial, né? Ou seja, com integrais e equações diferenciais, que é essa equação aqui, e vai transformá-las em uma equação de transformada de Laplace. Né? Então, como eu falei com vocês, a gente vai pegar o operador integral, 1 sobre S. Ó. A gente pegou 1 sobre S. 1 sobre S aqui. Ó. Aqui não tem operador derivada, né? Aqui não tem um operador derivada, então não tem derivada. Então, se não aparecer nenhum outro S. Aqui tem um operador integral, a segunda equação aqui, ó, operador integral, aí colocou 1 sobre S aqui, ó. Temos aqui o operador, outro operador integral. Então, de novo, 1 sobre S aqui, ó. E, de novo, aquela equação do capacitor. Direto. Então, também com o operador integral aqui. Então, na verdade, a gente tem praticamente só integrais nesse negócio, né? E aí, como a gente quer sempre a relação da entrada com a saída, e nós temos uma variável aqui que a gente não deseja, que é o I1 nem o I2, a gente tem que arrumar um jeito de tirar esse 1 e o I2 daí para virar a equação só com E0 e E1. Então, como é que a gente pode fazer isso? Né? Aqui, você poderia ter utilizado, né, nós temos
três equações aqui para eliminarmos duas variáveis, que é o I2 e o I1, né? Então, achando a relação entre elas, né? Você pode pegar aqui o I2, né? E ir substituindo aqui, você vai ter uma equação só em E1, I1 e E1. E com duas equações a gente consegue eliminar mais outra variável. Disso aí, você pode fazer por regra de Cramer, né? Também pode fazer por regra de Cramer, fazer por sistema de equações e trazer a regra de Cramer. No final das contas, a gente vai ter essa equação aqui em Laplace, que é a equação multiplicando esses dois caras aqui, ó. Que então a multiplicação desses dois caras, a gente vai ter uma equação de segunda ordem, né? Segunda ordem por quê? Porque nós temos duas escadas, né? Duas escadas com dois capacitores aqui, que é o C2 e o C1, que transforma o sistema em um sistema de segunda ordem. Alguma dúvida, gente, nessa equação? Beleza, gente. Não, né? Ok. Beleza. Esse violão de circuitos elétricos, nós estamos fera nesse assunto aí, né? Existem também algumas formas de fazer utilizando um modelo em cascata, né? Tipo assim, cascatear impedâncias. Que às vezes você tem um conjunto de impedâncias aqui, outro conjunto de impedâncias, série paralela aqui, né? E aí junta as impedâncias. E às vezes, muitas vezes dá para fazer essas equações nossas, né? Utilizando isso aqui. Então, por exemplo, na primeira equação nossa lá, ó, nós tínhamos isso, né? Nós tínhamos uma impedância aqui, ó. Nós tínhamos essas duas impedâncias, né? Como se fosse uma impedância só. E essa é outra impedância aqui, né? E aí, no caso aqui, a gente colocou isso aqui como se fosse Z1. E aqui como Z2. Então, o que aconteceu aqui, ó? Ele criou esse conjunto de impedâncias que dá, na verdade, ó, E1, né? A entrada, soma das impedâncias, como fez aqui, ó, sobre Z2. Ele, o que muitas vezes a gente chama de TVNAN, né? Às vezes a gente chama isso aqui de TVNAN. Mas pegamos o E1 multiplicado por essa impedância aqui, por conjunto de impedância, daria a nossa tensão é zero. E aí, no caso daquele exemplo lá, né? Nós temos a impedância em série do indutor e o capacitor e o resistor. E aí nós teríamos essa impedância aqui, que é o Z1. E o Z2 dessa impedância aqui, que seria uma integral, né? Observe que agora a gente não está usando mais equações diferenciais, não está usando íntegros diferenciais, né? Desse jeito aí, se a gente souber usar a transformada de Laplace direto, representar pela sua transformada direto, né? É bem mais, teoricamente, pode ficar mais fácil, mais simples de fazer. Só lembrando a vocês, né? Aqui a gente não vai fazer isso, mas se você estivesse tendo uma aula de sinais e sistemas, teria que tomar o cuidado de fazer isso aí, mas se tiver condições iniciais, a história muda, tá? Não é o caso dessa matéria. Essa matéria aqui eu estou modelando as coisas, considerando que o sistema está sempre descarregado, sempre os capacitores descarregados, indutores descarregados, os elementos estão sem nenhuma carga, né? Então, é sempre condições iniciais nulas. E aí, todas essas equações que eu estou falando aqui funcionam, tá? Porém, principalmente os alunos do quarto ano, quando foram fazer sinais e sistemas, isso aí não é tão direto assim. Eu estou falando isso porque muitas vezes já corrigi provas dos alunos que fizeram circuitos elétricos, outras matérias lá, né? E quando eu colocava as condições iniciais, as pessoas faziam usando essas impedâncias do jeito que está mostrando aí. E nem sempre é certo, dependendo das condições iniciais. Tem que tomar cuidado com isso.
Então, nós vemos aqui, ó, que o resultado deu o mesmo na primeira transparência lá. Se vocês forem lá, tá a mesma transparência. Tá? Esse link aí, gente, tá aí, o Thiago até colocou lá no WhatsApp, tá? Essa apostila tá lá, tá? No box também. A mesma coisa para outro circuito, ó, onde você tem um sistema parecido com escada, né? Ó, uma escadinha, né? Chama muitas vezes de escada, tipo um ladder, né? Então nós temos esse conjunto aqui, ó, que a gente representa por impedâncias também, né? Então foi representado por impedância aqui, ó. O R1 vai ser o Z1, o C1 vai ser o Z2, o Z3 vai ser o R2 e o Z4 o próprio C2, né? C2. Redesenhando esse circuito aqui, ó, para esse cara aqui, ó, só desenhou de forma diferente, né? Ou seja, colocou essa impedância aqui em pé, né? Jogou ela para cima, né? E fez, redesenhou ele, né? Então ficou nessa cara aqui, né? E a gente tem que achar a relação de E0, E2, E1, né? É I, né? Vamos dizer assim. É 0, né? É 0 é O e é I, né? É de input, é de output. E achar as relações delas, tá? Então, o que ele fez aqui, ó? Ele disse o seguinte, Z2 é igual a Z3 mais E4 e 2. Então, aqui, ó, nós temos a corrente 2, circulando por aqui, tá? E por aqui nós temos a corrente I1, né? Como as tensões aqui, a tensão aqui é igual a tensão aqui, ó, então ele colocou isso como igual. Colocou essa igualdade aí. Ok? E também disse que o I, que é essa corrente aqui, ó, cadê o bolinha? E o I aqui, ó, que é essa bolinha, esse cara aqui, ó, é igual a soma de I1 mais a soma de I2. Tá? Então ele criou essas duas equações. Depois ele tirou que I1 colocou essa equação aqui, ó, em função de I1 e substituiu o I2 por I1I. Então ele tirou aqui, ó, essa equação aqui. Então tirou o I2 da equação. Então ele criou duas equações aqui, uma só com I1 e criou uma equação só com I2, substituindo aquelas duas equações lá. Então, ele tirou o I1 e o 2, I2. Só que ele sabe que o E1, né, o E1 é a soma das tensões, essa tensão aqui, mais essa tensão aqui. Deixa eu tirar os desenhos aqui. O E1, né, é o quê? É a soma dessa tensão aqui com essa tensão aqui. Então é Z1I e 1Z2. Olha lá, que ele colocou lá. Colocou aqui, ó. Tendo o I1 aqui e I2, né? Temos o I1 aqui, ó. Eu substituo na equação e eu vou ter esse cara aqui. Por E0, eu vou usar o E0, eu vou usar o Z4. Olha lá. Que é a impedância do capacitor, né? Seria a impedância do capacitor. Aqui, ó, o Z4.
Então, aqui a gente tem um Z4, que é a corrente 2 multiplicado por Z4. Então, aqui tem uma corrente 2, né? Multiplicado por Z4, é o nosso E0. Então, agora eu tiro o E0. Então, eu tiro E0. Então, aqui eu tenho uma equação com E1, né? Eu tenho uma equação com E1 e tenho uma equação com E0. Só que o que eu desejo? E0 sobre E1. Então, eu pego essa equação e divido por essa equação aqui. Então, eu divido essa equação por essa aqui. Então, eu vou ter o E0 sobre E1. Então, eu vou dividir essa por essa. E aí, eu vou ter essa equação aqui. Substituindo as impedâncias lá, né, que a gente tinha, Z2 do capacitor e do resistor, né, Z1 é R1, Z2 é 1 sobre C1, que é um capacitor, Z3 é uma resistência, e Z4 é outro capacitor, substituindo nessa equação geral aqui, né, que passou a ser uma equação geral, a gente vai ter a mesma relação que nós tínhamos na equação quando a gente fez utilizando os componentes eletrônicos diretamente, não usando bloco. Então, olhando lá em cima, essa relação aqui, ó, é idêntica à relação utilizando blocos de impedância. Essa é a forma de modelar usando blocos. Tá? Algumas vezes, a gente utiliza blocos de transferência. Ou seja, você tem uma função de transferência, que você já sabe, né? Você tem outro bloco de transferência, que você já sabe, qual é a função de transferência dele. Juntou os dois, no final das contas, você tem a multiplicação de ambos. Mas para isso acontecer, você tem que ter alguma coisa que faça o isolamento do circuito de um circuito em relação ao outro. Tem um isolamento de impedância, né, com ganho alto, né? Então você tem aqui um amplificador isolante, que normalmente, na prática, né, nós usamos muito amplificador operacional, né? Então, ele acaba isolando, e aí você faz uma função de transferência aqui, não se preocupando com o que ela está alimentando, né, no que está para lá, e faz a função de transferência daqui. E aí, no final das contas, a função de transferência do sistema, ou seja, do sistema total, né, do sistema total, é a multiplicação do primeiro sistema pelo segundo sistema. E você não se preocupa com a pesagem, né? Ou seja, o quanto esse cara aqui vai atrapalhar, esse circuito aqui, né, do quadrado aqui, que está no quadrado, vai atrapalhar o anterior, desde que ele atenda certos requisitos. Você não pode fazer essa ligação direta se não houver circuito quadrado aqui que ele botou como caixa preta por enquanto. Então, no caso aqui, ó, o que ele fez aqui, ó? Pegou a função de transferência do primeiro lá, ó, de primeira ordem, do capacitor 1 e C1, e multiplicou diretamente pelo de C2. E com um ganho K no meio. Mas esse amplificador aqui, ele é um amplificador isolador. Ele é isolador. Tá? E aí, no final das contas, a função de transferência é a multiplicação dos dois sistemas independentes, né? Independentes, que só podem ser multiplicados. Ok, gente? Alguma dúvida até agora? Ok. Beleza. Na verdade, professor, Oi. esse amplificador, ele também vai ser, a gente vai ter que determinar ele em algum momento, certo?
Certo. Esse amplificador isolante. Isso. E ele normalmente, isso daí também vai variar, acredito que vai variar de circuito para circuito, mas ele vai ser um único ou a gente também vai fazer aquele questão de cascata? Vai ser um cascode que a gente vai escalonar vários para a gente chegar na relação que a gente precisa. Normalmente, quem está falando é o Daniel? Isso, professor, isso, Daniel. O Daniel, normalmente, o que acontece? Esse amplificador, ele é um amplificador que a gente chama de amplificador isolador, e, na verdade, esse amplificador ele vai ser um amplificador operacional. Porque qual é a característica do amplificador operacional, que eu vou falar um pouco mais na frente aí? Ela tem uma altíssima, uma infinita impedância de entrada, ou seja, ele faz com que a corrente que entra aqui, ó, deixa eu ver aqui. Opa, já está até ali. A corrente que entra aqui é nula. Ou seja, nada dessa caixa aqui influencia praticamente naquele circuito que está ali na entrada. Tá? E a outra coisa que ele possui é uma impedância de saída nula. Então, o circuito que está aqui, ó, dentro da caixa, tem uma impedância nula. É uma fonte de tensão direta. É uma fonte de tensão direta. Então, como ele tem impedância nula, ele também não pesa no circuito de cá. É como se você tivesse aqui uma coisa infinita, né? Uma impedância infinita aqui, e a de saída, zero. E o amplificador que atende esses requisitos é o amplificador operacional. Então, ele consegue trabalhar com um amplificador isolante aí, dependendo do tipo de ligação que você faz. Normalmente, o amplificador não inversor, ele atende essa característica. Tá? Daniel? Eu entendi. É só que o que eu achei estranho é que, assim, como é que a gente poderia fazer um componente que está entre dois circuitos atuar como isolante? Mas depois entender. É o amplificador operacional. Eu vou mostrar para você. Ok? O que são os amplificadores operacionais, né? Esse elemento de fundamental importância para a gente. Aí, quem mexe com eletrônica, né? Ele é um elemento hoje que se torna fundamental na eletrônica para a gente hoje, né? Amplificadores operacionais. Quais são as principais características do amplificador operacional? Né? Ele tem uma impedância de entrada infinita. Então, o que a gente chama de ZI infinito. Infinito. Impedância de saída nula. Então, ZO, isso é um amplificador operacional ideal, né? O ZO é nulo. E ganho, ou seja, o ganho dele, o K, o ganho interno dele é infinito. Então, o ganho dele, o ganho K, ou A, né? Às vezes chamado de A também, ele é infinito. Essas três características definem um amplificador operacional. Então, eu botei para gravar. Eu botei essa aula para gravar? Sim, no início. Tá gravando? Sim. Tá gravando, né? Beleza. Então, esse amplificador operacional, com essas três características, que vocês têm que guardar, isso aí a solução de todas as questões que vocês tenham na vida sobre amplificadores operacionais. Se vocês souberem essas três condições, vocês resolvem tudo de amplificador operacional. Porque muitas vezes a gente utiliza fórmulas prontas de amplificador operacional, às vezes sem o entendimento do funcionamento do amplificador operacional. E às vezes cai em circuitos. Existem circuitos que vocês não padrão,
dos amplificadores operacionais, que não é padrão, e que você tem dificuldade de resolver, porque você está com aquele circuito padrão de cabeça que você quer resolver com eles. Tá? Como, por exemplo, esses dois de baixo aí, que é um amplificador inversor, né? Um amplificador inversor, que a gente chama de amplificador inversor. É esse cara. Eita. Vou pegar a caneta de novo aqui, peraí. O amplificador inversor, que é esse cara. E o amplificador não inversor. Olha a diferença dos dois, né? A diferença dos dois. Se você pegar um amplificador operacional, que é puro, né? Como esse aqui, em cima, né? Desse jeito aqui, ele tem um ganho infinito, né? Então, o que vai acontecer quando você tiver um ganho infinito? Se você tiver uma alimentação de menos 12 aqui, a alimentação dele for 12 e mais 12, por exemplo, né? Mais 12. E esse amplificador, ele, se você ligar o 12 mais 12, o 12 e o menos 12 nele, ele satura. Ou ele vai ficar em mais 12 ou menos 12, dependendo da tensão minúscula que esses dois caras aqui tiverem. Porque ele amplifica a diferença entre esses dois caras, os dois caras aqui. A equação do amplificador operacional, na verdade, a tensão de saída é zero. Ela é dada pelo seguinte: pelo A ou K, né? Dependendo do A ou K, se você chamar de A ou K, vezes E2 menos E1. Só que se você perceber bem, como o ganho, esse cara aqui, no amplificador ideal, ele tende ao infinito, qualquer coisinha que aparecer aqui, minúscula que fosse, aqui, ó, qualquer coisa minúscula que apareça aqui, faz com que o meu E0 sature. Se o E2 for um pouquinho menor, quando a gente fala um pouquinho menor, é 0,0000000, um monte de zero aí, maior, ponto 1, maior do que esse cara aqui, faz com que esse cara sature, porque esse ganho aqui é infinito, ó. Esse ganho é infinito. Então, esse amplificador aqui, operacional, ele está sempre saturado. E é por que ele está sempre saturado, a gente diz? Porque ele tem malha aberta. Ou seja, ele não tem uma realimentação. O amplificador operacional sem realimentação, ele trabalha como se fosse um comparador. Ele compara a tensão de E1 com E2. Então, ele trabalha como comparador. E sempre sairá aqui na saída 12 ou menos 12, dependendo da alimentação que você coloque aqui na alimentação dele. Ou seja, a alimentação realmente VCC e menos VCC. Então, ele vai saturar ou para mais ou para menos. Tá? Não é o caso desses circuitos daqui de baixo. Que o amplificador operacional, embora, né, com ganho infinito aqui, nele aqui, ó, porém, ele conectado nesses circuitos aqui, ele possui uma realimentação, que a gente chama de realimentação negativa, tanto nesse quanto nesse. E essa realimentação ela tem que ser negativa. Quando você fala negativa, quando eu falo negativa, eu peguei daqui da saída para a entrada menos dele aqui, ó. Da mesma coisa aqui, ó. Embora não inversor, a realimentação é sempre na entrada negativa. Porque se ele realimentar para a entrada positiva, ele satura também. Ele passa a ser um comparador também. Se eu realimentar para cá, ou seja, se o componente eletrônico estiver para cá, o resistor estivesse nesse lado de cá, ele saturaria também. Isso cai muito em prova de concurso, tá? Ele realimentar pelo lado positivo. E isso aí, ele não é inversor, ele não é um amplificador, ele não é um amplificador, ele passa a ser um comparador. Alguém falou uma coisa aí? Não, né? Então, ele aqui, ele está como amplificador.
Se eu realimentar positivamente, ele é um comparador. Tá? Porém, quais são as três principais características do amplificador operacional? Que eu já falei uma vez. Quais são? Impedância de entrada infinita, de saída é zero e o ganho é infinito também. Perfeito, Iago. Obrigado. Então, essas três condições, não... O que o Iago falou agora tem que ficar gravado na cabecinha de vocês. Porque isso vai definir o funcionamento do amplificador operacional. Tá? Então, por exemplo, existe uma coisa chamada terra virtual. O que é o terra virtual? O terra virtual, né, é o seguinte: para esse cara trabalhar como amplificador, a sua saída ela é limitada. Né? Ela não vai saturar, que nem um comparador. Então, para não saturar, como essa tensão aqui e essa tensão aqui, como o ganho aqui é infinito, esse ganho aqui é infinito, né? Para que aqui esteja uma tensão que não seja saturada, nessa ponta aqui, significa que essa tensão aqui, elas são praticamente quanto? Então, praticamente, a diferença das duas dá praticamente quanto? A diferença. Alguém pode falar? Elas têm que ser zero, né? Zero, praticamente zero. E para praticamente ser zero, significa que nesse terminal aqui, ó, eu tenho terra. Então, nesse terminal aqui, eu vou ter o quê? Um terra também. Só que não é um terra conectado. E aí a gente chama esse cara aqui de terra virtual. Isso aqui é terra virtual. Então, a gente chama isso aqui de terra virtual. É que eu não vou escrever aqui, porque não dá para escrever. Tem como escrever aqui? Então, esse ponto aqui seria chamado de terra virtual. Da mesma forma que, se isso aconteceu aqui, ó, nesse circuito aqui, né, desse amplificador, né, e o terra passou para o terminal, a mesma coisa acontece com esse cara aqui. Essa tensão aqui, ela aparece nesse terminal aqui. E a gente chama essa tensão aqui de curto virtual. Porque como eu tenho a tensão, eu chamo de curto virtual. Então, para os amplificadores, as tensões no ponto mais e no ponto menos, elas são iguais. Se elas não forem iguais, a gente está falando de um comparador. Não estamos falando de um amplificador. Ou seja, minha saída vai saturar. Para a saída não saturar, significa que a entrada menos e a entrada mais, elas são iguais. E aí, no caso do amplificador inversor, a gente chama de terra virtual. No amplificador não inversor, a gente chama de curto virtual. Então, isso aqui é o curto virtual, e isso aqui a gente chama de terra virtual. Tá bom? Qual é o ganho desse cara aqui? Como eu tenho terra aqui, ó, esse cara aqui não é terra? É terra virtual? Então, atenção, a corrente que passa essa corrente aqui, ela é idêntica a essa corrente que passa aqui. Já que uma das outras características que a gente tem no amplificador operacional é que, qual é? A impedância ela é o quê? A impedância ela é o quê? Gente, a impedância é o quê? Alô? Alô? Professor, a impedância de entrada ou saída, no caso? Saída. De entrada. De entrada é infinita. É infinita. Como a impedância de entrada é infinita, qual é a relação de 1 e 2? Aqui é infinito. Ou seja, a corrente que entra dentro do amplificador operacional é nula, porque a impedância dele é infinita. Então, qual é a relação de I1 e 2? Responde para mim, Lucas.
Lucas? Lucas vazou. Vazou, Lucas? Será que está me respondendo no chat? Fala aí, Lucas. Qual é a relação de 1 e 2? Isso, beleza. E 1 é igual a I2. Perfeito. E aí a gente pode dizer o seguinte, né, olhando o circuito lá, ó, que o R1 e 1, né, ó, aqui é o terra, né, aqui é o terra, né? Deixa eu puxar isso aqui pro cantinho aqui. A gente vai ter o seguinte, aqui tem um terra virtual, né? Que eu falei com vocês, aqui é o terra virtual. Então a gente vai ter o seguinte, ó, que a tensão de entrada, ó, o I1, quem é I1? I1 é I dividido por R1. É igual ao quê? Ao E0, né? É a corrente 2. A corrente E2, né? 0, 0 menos E0, é O, né? Dividido por R2. Olha lá. O terra virtual, né? Esse aqui é o terra virtual. Esse cara é o terra virtual, 0, né? Que está no ponto E', né? Aquele E' ali. Esse E' aqui, ó. É 0, que é do terra virtual. Menos E0, né? Que é esse ponto aqui, ó. A corrente 2 é daqui para lá, ó. Daqui para lá. Né? Então, ela ficou... Deixa eu botar aqui. Não, ele fica grande. Ele fica de um jeito... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Deixa eu ver se tem um canetinho aqui para escrever. Vou escrever aqui, ó. Então, esse ponto aqui... Não, se bem que não deu, não. Deixa eu ver se eu acho uma bola. Bola fica melhor. Esse ponto aqui, ó. Ele escreve grande. Ah, deixa. Eu queria ver se não fazia sem coisa aqui, mandar. Então, fica é 0 menos E2, tá certo? Perdi o chat. Cadê o que eu escrevi? Então, a gente vai ter que... o E0 é I, né? É I, dividido por R1, é igual, vezes R1, né? Dividido por R1, é igual a 0 menos E0, é O, né? Dividido por R2. Consequentemente, a gente vai ter que E0 dividido por E1 é igual a menos R2 dividido por R1. Então, esse é o ganho de um amplificador inversor, como você vai ver aqui na transparência aqui, ó. E por isso tem um número negativo. Ó. E0 sobre E1 é igual a menos R2 sobre R1, como coloquei lá na tela.
Para o inversor, o não inversor, né? A gente pode ver o não inversor aí, né? Como é que vai ficar? O não inversor, a gente sabe o seguinte: a gente tem um curto virtual ali. A gente tem um curto virtual nesse ponto aqui, ó. Então, esse ponto aqui está com E1, ó. É I, né? Desculpa, é I. Então, a gente sabe o seguinte, ó. Que a corrente I1, né? Ó, a mesma coisa, a corrente aqui tem que ser igual a essa corrente aqui, porque a impedância aqui é infinita, então não há corrente circulando para cá. Então, essa corrente aqui, essa tensão aqui, essa corrente aqui é igual a essa corrente aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa, ó. De um lado, a gente vai ter o quê? Que 0 menos I é igual a I menos, desculpa, dividido por R1. É igual a, vai ficar, deixa eu botar um parênteses aqui. É igual a I menos 0 dividido por R2. A gente vai ter essa equação aí. A gente vai ter essa equação. Agora a gente tem que separar o que é E1 e o que é I, né? E o que é 0, né? Então, a gente sabe que desse lado de cá, a gente vai ter o quê? Menos I sobre R1. Do outro lado, a gente vai ter duas equações, né? I dividido por R2 menos E0 dividido por R2. Então, só separei as duas equações ali. Okay? Colocando o E0 e I em dois lados diferentes, né? A gente vai ter que E0 dividido por R2 é igual a I vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se você chegar e colocar agora E0 e E1, então vai ficar E0 dividido por E1 igual a R2 dividido por R1, R2 dividido por R1, mais 1. Então, esse é o ganho do amplificador não inversor, como está mostrando aqui na transparência. Ó. Então, vai ficar esse R2 sobre R1 mais 1. Esse aqui não, é R2 sobre R1 negativo. Esse aqui não inverte fase, esse aqui inverte fase. Então, o amplificador não inversor não inverte fase. Então, esse aqui não inverte fase e esse aqui inverte fase, porque muda 180 graus, por causa do sinal negativo. Gente, tá claro isso aí? Esse é o funcionamento do amplificador operacional, que agora vamos entrar em circuitos pesados e amplificadores operacionais, tá? Tá claro isso aí? Beleza. Então, vamos lá. Aqui nós temos uns circuitos com amplificadores operacionais, já utilizando alguns, agora com elementos tipo indutor capacitor, né? Mas mais normalmente capacitor. Outra coisa que o amplificador operacional normalmente faz, e que ajuda a gente bastante, é a possibilidade de muitos circuitos eletrônicos não necessitar de utilização de indutores. O amplificador operacionais, ele tem circuitos de amplificadores operacionais que emulam circuitos como se fossem indutores, entendeu? Como se eles produzissem indutores nos seus circuitos,
tá? Então, normalmente, circuitos com amplificadores operacionais, dificilmente você vai encontrar um indutor no circuito, tá? É uma outra grande vantagem do amplificador operacional também. Então, esse circuito que vocês estão vendo aí, que a gente chama de circuito de atraso, né? É também conhecido como circuito integrador. E esse cara aí faz a integração desses temas. A única diferença do circuito integrador é que muitas vezes o integrador puro não tem essa resistência aqui, que é o R2, né? Só possui esse R1 aqui e esse capacitor, é um integrador puro. Aí, no caso aqui, quando ele colocou esse circuito R2, ele chama de circuito de atraso, né? Esse circuito de atraso, na verdade, ele incorpora um polo. Como vocês vão ver aqui, ele incorpora um polo. Ele usa essas impedâncias aqui, né? Ou seja, faz o paralelo desses dois caras aqui, o paralelo do indutor e do capacitor, esse resistor, do resistor e do capacitor, dividido por esse R1 aqui, né? Foi o que ele fez aqui, ó. Pegou R1 aqui, né? Que está de um lado, da corrente I1, ó. Pegou a corrente I1 e pegou a corrente I2, ó. E achou a relação entre elas, né? E você vai ver que o ganho, né? O ganho puro, né? Sem considerar a função de transferência de Laplace, né? Ela deu o mesmo ganho que nós tínhamos no amplificador inversor, ó, é o R2 sobre R1, né? Negativo também. Só que ele incorporou um polo aqui, ó, fazendo com que o nosso circuito atrase o nosso ganho, né? Antes nós tínhamos um ganho para um amplificador inversor sem o capacitor ali, ele fica um circuito R2, R1 puro. Um circuito puro seria esse cara aqui. Porém, incorporei um atraso. Esse atraso é o atraso com esse polo aqui, ó. E vai retardar a resposta do nosso circuito. Ele incorporou um polo de primeira ordem. Esse outro circuito de baixo aqui, ele faz as duas coisas. Quando você realimenta por cima, a gente tem um circuito de atraso. Quando a gente realimenta aqui, está na parte fora da realimentação, a gente tem normalmente vai ter características de avanço. Então, essa parte aqui é avanço, seria dominante. Se esse polo for dominante, ele avança. E se esse polo aqui for dominante, ele atrasa. Então, por isso esse circuito é chamado de circuito de avanço ou atraso. E ele incorpora um zero e um polo. Então, ele incorporou aqui, ó, um zero e um polo. Então, dependendo do que você coloca de polo ou zero, ele pode ser avanço ou atraso. Mas a característica deles é a mesma. Ele pegou Z1, que é o circuito com R1, C1, e pegou o Z2, que é o circuito de R2, C2. E pegou a equação do inversor simples. Aqui é a equação do inversor. Só que ao invés de colocar R2, R1, ele colocou Z2, C1. E dividiu uma impedância pela outra, né? Então, a gente vai ter essa relação aqui, ó. Você vê que a gente continua com R2 e R1. Tá vendo? Só que, se você quiser colocar isso aqui, saber qual é o polo certinho, né? Vai ficar o quê? Aí vai ficar, no final, vai ficar C1, C2, tá? O ganho, na verdade, vai ficar C1, C2. E aqui vai ter o valor do polo, do zero, né? E do polo aqui, ó. Esse é o polo, esse aqui é o zero. Então, nós colocamos aí, dependendo da posição do polo ou do zero, a gente vai ter avanço ou atraso, né? Dependendo do que você for fazer aí. Esse outro circuito aqui, ó, é o que a gente chama de PID, amplificadores operacionais. Então, a gente tem um circuito aqui, ó, é parecido com aquele outro circuito que a gente tinha, né? Parecido, mas não é totalmente parecido, né? De avanço e atraso. Só que no caso aqui, a impedância da realimentação ela está em série, ó. Tá o R2 e C2 em série. Depois nós temos um amplificador inversor simples aqui, ó. Tá vendo? Que é o do R3 e R4. E aí, a gente faz a mesma coisa das impedâncias, né? Só que aqui no caso vai ser soma de impedância, antes era paralelo, né? E aí, fazendo Z1 e Z2, a gente vai ter essas duas equações aqui. E aí,
fazendo o resultado final na saída para esse cara aqui, ó, relação desse cara com esse cara aqui, ó, desses dois caras, a gente vai ter essa relação aqui. Né? Mas no final das contas, a gente não quer o E, né? A gente não quer esse cara aqui. A gente quer o E0 é I, né? A gente quer o E0, que é esse cara aqui. Então, a gente vai ter que achar a relação de E0 com com E. E a relação de E0 com E0 é um inversor simples, né? A relação desse cara com esse cara aqui é um inversor simples, que é esse inversor com esse resistor aqui e esse resistor aqui, que é esse inversor aqui. Então, a gente vai substituir o E ali, ó, nessa equação primeira aqui, ó, e vai achar uma relação de E0 é 1. Então, quando a gente acha essa relação, né, manipulando essas equações, né, ó, achando as duas equações, manipulando elas, a gente vai tirar uma equação, que é essa equação aqui. E se vocês observarem aqui, a gente tem uma parte aqui real, ó, só com valores numéricos, sem nenhum S. Temos uma parte aqui em S, né, que é 1 sobre S, é o que a gente chama de operador integral, né, ó, o S, 1 sobre S, né, que é o operador integral, e temos um S, que está no numerador aqui, ó, que é a derivada. Então, a gente tem aqui a parcela proporcional, integral e derivativa. E aí, no caso aqui, ó, o que nós vemos aqui, ó? Ganho proporcional, né? R4, vou tirar aqui para a gente ver aqui, só para... Ganho proporcional, ó. Proporcional. Esse é o ganho proporcional, ó. Esse é o ganho proporcional. Que a gente chama de tempo integral, né? Na verdade, não é ganho integral, é tempo integral. É essa relação aqui, ó. Que é esse cara aqui. Que a gente chama de tempo integral. E aqui nós temos o tempo derivativo. Que é essa relação aqui. Agora, algumas vezes a gente não fala em tempo integral, alguns, até pericente não fala em tempo integral, e nem tempo derivativo, e sim em ganho integral e ganho derivativo. E aí, quando a gente fala assim, a gente tem que fazer a multiplicação do que está de fora aqui, tá? Por tudo que tem aqui dentro, né? E tirar a relação direta aqui. Então, quando você faz essa multiplicação, o ganho KP passa a ser o mesmo valor, porque ali tem 1, né? Só que o ganho integral, agora é ganho mesmo, né? Multiplicando, né? A gente vai ter que o ganho integral é R4, R3, RC2 aqui. E o ganho derivativo é esse cara aqui. Então, a gente vai ter um PID, o que a gente chama de PID. Então, essa equação aqui é a equação de um circuito PID. Então, esse circuito que a gente viu aqui anteriormente, né? Aqui ele é um circuito PID. A gente vai usar esse circuito aí para fazer umas brincadeiras aí, tá? A gente vai usar esse circuito aí para fazer alguns controles. PID analógico. Para depois a gente partir para um circuito digital. Ok? E aqui nós temos algumas... se você, por exemplo, isso aqui é uma ação de controle, né? Agora a gente está falando de controle mesmo. Só proporcional. O circuitinho do lado dele aí. Por que nós colocamos 2 amplificadores aqui? Porque, na verdade, você não quer a mudança de fase, né? Então, nós colocamos 2 amplificadores inversores juntos. Poderia ser um só.
Poderia ter sido até um amplificador não inversor. Mas no caso aqui ele colocou 2 amplificadores inversores em cascata, né? Para mudar, voltar com a fase. Aqui um inverte a fase, outro desinverte. Circuito integrador puro, né? Então você vai ter sempre um amplificadorzinho para mudar de fase. Ó, esse aqui está mudando a fase só. Então, esse cara aqui integra e muda a fase, porque é um inversor, então ele muda a fase. E a gente utiliza outro circuito para poder desinverter. Circuito derivativo, proporcional derivativo. Ó. Então ele pegou esse circuito derivativo aqui proporcional e depois desinverteu a fase. Se você não quiser, não quero, isso aqui só serve para desinverter, pode. Pegar o seguinte, pegar esse valor igual a esse valor aqui, você não vai fazer nada. Você vai deixar esse circuito funcionando, isso aqui só vai inverter fase. Tá? Se os ganhos R3, se o valor de R3 for igual a de R4, isso inverte fase mesmo. PI, proporcional integral. Né? Então, eu tenho aqui uma parte proporcional e uma parte integral. Tá? Então, ele pegou aqui, ó. E a parte aqui, como eu falei para vocês, inverte só fase. E aquele circuitinho que nós vimos, que é o nosso PID. Né? Nosso PID. Nosso PID. O nosso circuito de atraso e avanço, foi necessário, né? Onde põe um 0 e um polo, cria um polo e um 0. São circuitos bastante interessantes. Esse circuito aí é o circuito... Deixa eu ver que horas tem, 22h11. Vamos fazer o seguinte, a gente termina, a gente para aqui, e na próxima aula eu continuo a partir dessa aula aí, desse ponto aqui. Já são 10h11. E a aula rende bastante nesse sistema de aula online, né? Ela rende mais do que uma aula normal, né? Então dá pra gente terminar um pouco mais cedo. Beleza, gente? Hoje eu vou colocar... Oi, pode falar. Não, tinha alguém falando aí, pode falar aí. Quê? Não. Deixa eu te perguntar, você tinha comentado em relação à fase ali no amplificador, que acho que ele integra e depois ele inverte a fase, certo? Aí depois Isso. você falou que tem um outro circuito ali que ele volta aquela fase ali. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui, que tá meio alto. Fala. Repete, vai. Você mostrou um circuito ali, e esse circuito, você falou que, vamos supor, ele integra e depois ele inverte a fase, correto? Isso. Então, eu não entendi muito bem em relação a essa fase. Você poderia me explicar novamente? Posso, claro. É o seguinte. O que está acontecendo aqui? Ó? Isso aqui é um amplificador inversor. O ganho dele é negativo. Tá? Ele é um ganho negativo. Porque o amplificador inversor, ele dá um ganho negativo, né? Então, o que acontece? Eu estou fazendo um circuito aqui que ele quer um ganho proporcional, apenas proporcional. Ou seja, o que é um ganho proporcional? É multiplicar por um fator, né? Só que esse amplificador aqui, ele além de estar criando um fator, ele está mudando a sua fase, ou seja, ele está dando um deslocamento de 180 graus. Ou seja, se você tivesse uma senoide, ele vai inverter essa senoide, ou seja, se entrou com 1, vai sair menos 1. Entendeu? Se você entrou com 2, vai sair menos 2. Porque ele inverte a polaridade. Vamos inverter essa polaridade. Ou seja, dá uma inversão de 180 graus. Fala. Não, agora eu entendi o que você A inversão de fase é inverter. Se você entrou com 10 volts, sai com menos 10. Se entrou com 1 volt, sai com menos 1 volt. Então, ele está invertendo. Então, o que aconteceu aqui? Vamos supor que... Exemplo prático, né? Vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que...
Espera aí. Vamos supor que o R1 seja igual ao R2, que seja igual ao R3, que seja igual a... Todos os resistores sejam iguais aqui. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Se você tivesse com 2 volts aqui, se você tivesse com 2 volts nesse ponto aqui, né? Vou botar aqui a caneta. Vou botar aqui. Se tivesse 1 volt, vou botar assim, 1 volt. Estou com 1 volt aqui. Nesse ponto aqui, ó, vai sair -1. E aí, como é que entrou -1 nesse outro conjunto aqui? Aqui vai sair 1. Então, o que aconteceu? Esse circuito aqui inverteu a fase e esse circuito aqui desinverteu a fase. Então, essa é a mudança de fase. Então, você vai ver que todos os circuitos que nós colocamos aqui teve o retorno da fase, entendeu? Porque eu não quero um circuito que mude de fase. Eu só quero um circuito PID, ou PID, PI, entendeu? Só que o amplificador inversor, ele provoca isso. Se você tivesse circuitos não inversores, isso não teria acontecido. Eu não precisaria do segundo circuito. Eu poderia fazer direto. Só que ele optou aqui, nesse desenho, eles optaram por usar um amplificador inversor. Não sei se ficou claro. Sim, ficou sim. Eu consegui compreender agora. Obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguém ainda aí. Alguém tem dúvida? Não. Posso parar? Opa, tem chat aí. Sim, não... pode parar. Ok, gente. Como a aula de hoje eu consegui, não esqueci de gravar, o Lázaro me lembrou bem de gravar, eu vou postar essas aulas lá no Mega Upload, né? Porque eles ficam muito grandes, né? Então não tem como colocar na nuvem, não tem como no Box, não tem como colocar no Moodle. E eu vou tentar colocar vou ver qual tamanho que vai ficar também, né? Para ver se dá para colocar lá no Mega Upload. Aí, provavelmente, colocando no Mega Upload, eu disponibilizo para vocês poderem olhar a aula de novamente, tá? Poder aula novamente. Se tiver alguma dúvida, a gente pode falar privadamente, tá bom? Beleza. Obrigado, gente, por mais um dia aí, tá? Quinta-feira estamos juntos aí, pessoal do 5º ano, tá bom? Beleza, senhor. E aí eu vou postar o trabalho para vocês de processamento de sinais. Essa semana não terá nenhum trabalho para controle. Provavelmente na semana que vem teremos trabalho de controle, tá bom? Tranquilo. Um abração, gente. Obrigado, tá? Boa noite a vocês. Ô, professor. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tinha te perguntado, acho que hoje mais cedo, outro dia, em relação ao vídeo. Você vai querer que eu grave um outro vídeo e poste lá na plataforma, ou você conseguiu assistir aquele vídeo do qual eu enviei o link para você? Então, Igor, tinha esquecido que você tinha falado para mim que ia mandar no WhatsApp, né? Aham. Aí, depois que eu retornei a nossa conversa lá e vi que realmente você mandou. Só que às vezes, Igor, desculpa, mas às vezes é tanta coisa que a gente acaba esquecendo Não, com de certeza. detalhes, entendeu? Então, eu vou revisar lá, tá bom? Pode deixar. É porque o que aconteceu... Tem que ver tanto o seu quanto da Beatriz, que a Beatriz também mandou um vídeo e ela disse que no computador dela aparece, no meu não apareceu nada. Uhum. O que aconteceu? Quando eu fui gravar, a resolução do meu celular, eu coloquei ela no mínimo. Só que no mínimo, ele estava gravando absurdamente. E o vídeo ele deu menos de 1 minuto. Qual é o seu celular? Meu celular é um da Xiaomi. Você não deve estar gravando em... Mas qual é o Xiaomi? É o Xiaomi... caramba, qual é o modelo dele? É alguma... Redmi Note 8. Note 8? É porque eu tenho o Note 5, né? É que você tem que baixar essa resolução aí, cara, para 720p. Eu posso tentar depois aqui. Eu vou dar uma olhada deve aqui. estar gravando em 1080p. 1080p é alta resolução, entendeu? Na verdade, acho que ele estava gravando era em 4K, não era nem... então 4K não vai ter jeito, né? Senão vai nada. Eu vou dar uma olhada depois. Nem está transmitindo em Full HD, você está transmitindo em 4K. Porque o 1080p é o Full HD, né?
E o Sim, 720 é o HD. O 720 é mais do que suficiente. Tá. Agora, o Eu ideal, vou- Igor, Ah, a dica é você tentar. Se você tiver um computador, é tentar gravar a tela, entendeu? então, eu tava com o meu computador, só que o meu computador ele deu um pane. Ele Você deu um mesmo falando que você problema. estava usando do teu pai, né? Aí eu estou utilizando o do meu pai. O do meu pai, o sistema dele é Windows 7. Então, assim, ele não consegue. Ele não tem um aplicativo para gravar a tela. Eu vou até tentar baixar um aqui depois. Você Então, conhece olha aqui, algum? ó, eu uso o OBS. 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 Beleza. OBS. Beleza. O de ouvido, B de bola, S de sapo. OBS, isso. Muito bom esse programa, tá? Eu uso também aqui. É esse programa aqui, eu não sei se... Você tá com a tela aberta ainda? Eu tô com a tela aberta. Você. Acho que tá. Tá sim, tá sim. Eu tô com a tela aberta. Tá, né? Aí esse programa aqui, ó. Ele grava a tela muito boa, cara. Muito bom o programa. Gostei muito dele, ó. OBS Studio. Ah, entendi. Grava Ah, tudo beleza. também, tá? Eu vou. Mas aí eu consigo, por Esse vídeo, por exemplo. exemplo, esse vídeo que aparece o rostinho. Esse vídeo que aparece o nosso rosto no lateral, ele mostra para você também. Aham. Grava em vários formatos, entendeu? Aí se eu precisar E é um explicar programa qualquer para coisa. Se eu precisar explicar qualquer coisa, ele sai o áudio nele também. Sai o áudio nele, perfeito. Ele faz que nem ele tá fazendo aí. Beleza, As minhas entendi. primeiras aulas eu fiz com ele. Ah, tá. Show. Beleza, então, professor. As É isso as aí aulas que eu mesmo. gravei no YouTube foram todas feitas com ele. Aham, entendi. Não, beleza. Eu vou baixar ele Tá aqui, bom? então. Aí no próximo vídeo, então, eu já utilizo ele já. Que aí fica mais fácil para enviar, então. Porque o celular ele acaba não pegando bem a tela, às vezes se balança, aí eu não. Ah, com certeza, com certeza. Com coisa não, você consegue andar com o mouse. Imagina você segurar, mexer mouse, É atrapalha um verdade. pouco. Você É mexendo no verdade. mouse e falando, fica mais fácil. Que nem a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que está dando, sei lá, parece que a aula está rendendo. Não sei se está todo mundo absorvendo. É fogo que a gente não consegue ter um feedback com avaliação, né? Mas eu acho que está rendendo. É verdade. Não, mas tá beleza, professor. Tá bom? Era só isso aí mesmo. Aí o vídeo, você quer que te envie ele lá, qualquer coisa depois você não conseguir entrar lá no... Ele tá lá na nuvem, mas aí qualquer coisa eu envio ele para você Eu acho novamente. que você podia fazer isso mais como exercício para você mesmo. Se você quiser reenviar, sem problema nenhum. Eu não vou desconsiderar esse tempo, tá? Tá, Eu sei que beleza. foi combinado entre eu e você. Tá, Tá beleza bom? então. Tá, beleza. Falou, um abraço. Abraço.